A gente continua falando de gigantes da tecnologia, porque em movimento contrário ao de muitas empresas do Vale do Silício, a Apple defendeu programas de diversidade e agora enfrenta pressão de acionistas conservadores. No momento em que gigantes da tecnologia recuam de suas políticas de inclusão, a Apple assume posição divergente e defende publicamente seus programas de diversidade, equidade e inclusão. Em documento enviado a investidores, a empresa recomenda voto contrário à proposta de eliminação das iniciativas de diversidade, que será votada em 25 de fevereiro. A proposta partiu do National Center for Public Policy Research, um think tank conservador que usa a participação acionária para pressionar empresas contra políticas progressistas. A postura da fabricante do iPhone contrasta com recentes decisões do setor. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, acaba de anunciar o fim de seus programas de diversidade, citando mudanças no cenário legal e político. Sob a liderança de Tim Cook, o primeiro CEO abertamente gay de uma empresa Fortune 500, a Apple dobrou seu número de funcionários de grupos subrepresentados entre 2014 e 2023. O conselho da Apple, incluindo Tim Cook, argumenta que a proposta é desnecessária e tenta restringir inadequadamente a capacidade da empresa de gerenciar suas operações. Em 2020, após os protestos do Black Lives Matter, a companhia investiu $100 milhões em iniciativas de equidade racial, incluindo projetos educacionais em Detroit e Atlanta. A votação de fevereiro se apresenta como um importante termômetro para o futuro das políticas de diversidade no ambiente corporativo americano. Em um cenário de crescente pressão conservadora, a decisão poderá influenciar a postura de outras empresas globais, que observam atentamente como navegar neste novo contexto político e social. Bom, e para comentar esse assunto tão importante, nós recebemos Ângelo Vieira Júnior, executivo, conselheiro, professor, especialista em marketing, inovação e digital e estrategista-chefe da Lumen Strategy. Falei corretamente? É tanta atribuição, é tanto trabalho. Obrigado por ter aberto espaço na sua agenda, então, para conversar com a gente sobre isso, porque o assunto é bem importante e bem pertinente. Seja bem-vindo, Ângelo Vieira Júnior. Seguinte, quando eu comecei a ver essas notícias falando sobre o fim de políticas de diversidade, isso bate na maior parte das pessoas com muita preocupação, né? Porque a gente entende a importância de diversidade também dentro das empresas, também dentro dos nos postos de comando, ocupando posições de liderança. Agora, além do ponto de vista social da importância dessas pessoas estarem em cargos relevantes, tem também a questão business, né, de grana mesmo, porque uma empresa mais diversa entende melhor o seu público. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho mais a respeito disso. Bom dia, Rafael e Rara. Bom dia a todas as pessoas que estão com a gente aqui através, né, do Times Brasil, da CNBC. É uma honra estar com vocês aqui para a gente poder falar de um tema, né, tão importante quando a gente olha e quando a gente discute sobre futuros, que é o não retrocesso, né, inclusive dentro dessas grandes organizações e dessas grandes corporações. Rafael, me permita, inclusive, antes de tecer qualquer comentário mais técnico, mas enquanto executivo e professor, conselheiro também, eu queria que a gente analisasse esse cenário e essa cena, né? As empresas que nesse momento batalham para interromper esse avanço, né, dessa agenda globalmente, são liderados sempre por homens brancos, estadunidenses, héteros e com comportamentos similares aos que eles sempre defendem, né, em relação a essa supremacia branca e essas atitudes, né, porque sempre tiveram acostumados, inclusive, a estarem nesse lugar de poder de forma isolada. Então, o que é uma ameaça, né, para verem quando vem, por exemplo, mulheres e negros, gays e grupos que também são subrepresentados, né, batalhando para conquistarem aí os seus espaços, inclusive antes, né, não ocupados e, consequentemente, tentando bloquear tais entradas aí, exatamente porque quando essas pessoas conseguem alcançar esses lugares, alcançarem essas posições, elas não pensam apenas em negócios lucrativos, né, Rafael? Elas pensam também em negócios lucrativos e com impacto, e eu falo isso por experiência própria, por ser um homem gay, né, executivo e que participa e que transita nesse espaço o tempo inteiro. Então, para além disso, né, o que é uma grande contradição para o cenário atual, porque quando a gente olha para um país como os Estados Unidos, estabelecido aí a base dessa imigração, né, da diversidade, da miscigenação, não deveria ter, né, no cerne essa supremacia branca e heteronormativa. Mas, na prática, olhando para o técnico da pergunta que você trouxe,
não é apenas sobre uma questão histórica de fato de justiça social. A gente está falando aqui, um estudo, por exemplo, muito recente da McKinsey em 2020, Rafael, revelou que as empresas que estavam no quartil superior em relação à diversidade de gênero, por exemplo, têm 25% mais probabilidade de ter lucratividade acima da média das concorrentes. Para a diversidade étnica e cultural, a mesma pesquisa, esse número ele sobe para 36%. Então, quando a gente observa, né, a Apple por vários comprometimentos, né, públicos, firmados publicamente como empresa, que não se iniciaram agora, né, e vem lá desde os anos 90, a gente está falando que tem um objetivo e um motivo principal para isso, né? Essa postura ela é adotada exatamente porque a Apple traz para a gente de que a diversidade é o motor de inovação que representa, inclusive, esse sucesso da companhia, né? Então, é importante para o tema globalmente que a empresa continue com tal postura e principalmente por sua força de marca, sabendo que essa pressão ela impacta, né? Como a gente acabou de ver na reportagem trazida por vocês e pode sim pressionar outras organizações em efeito cascata. Agora, para além de uma ou outra marca, esse movimento de políticas progressistas, ele extrapola, né, esse cenário corporativo e é uma luta social, humana e que, muito pelo contrário, resistirá, afinal, resistência como você disse, na sua muito mais antes desse cenário corporativo. Eu não sei se teve um problema no áudio dele, mas... Infelizmente parece que caiu o sinal dele, uma pena, falando sobre esse tema tão importante. Ele que estava falando exatamente sobre a justiça social que se faz no momento em que a gente coloca nas empresas pessoas diversas em postos de comando. E também tem a questão da grana, né, Mari? Porque você viu esse levantamento importante que ele trouxe, falando que as empresas que, de fato, promovem a diversidade nas suas companhias, nas suas equipes, essas empresas têm uma chance 25% maior de lucrar mais também. E você trouxe, Rafa, na pergunta, a questão do lucro vindo do olhar, né? Quer dizer, um olhar mais diverso, ele tem capacidade, às vezes, de compreensão do mundo de maneira mais ampla, dos consumidores, enfim, do que tem de oportunidade. Mas, além disso, a gente pode olhar pelo lado do mercado de trabalho. Quando a gente inclui todo mundo, você tem uma quantidade de talentos disponíveis maior, que racismo, preconceitos, algumas outras coisas acabaram, outros esses tipos de discriminação que a gente acabou, enquanto sociedade, acumulando na história, essa discriminação tirava a gente do mercado de trabalho e, na verdade, tirava talentos, a capacidade de descobrir mesmo diferentes perfis. Então, porque quando a gente fala, às vezes, da diversidade, parece que também existe uma homogeneidade entre mulheres, pessoas negras, que vão entrar e vão dar um outro olhar ou das mulheres. E não é só isso. Sim. Tem sim essa diversidade de olhar, mas tem, na verdade, essa possibilidade de expandir o mercado de trabalho e a captação aí realmente de talentos e de mais pessoas que estão aí podendo ser incorporadas. Então, acho que quando fala mesmo de business, você estava falando, quando fala de economia, a diversidade tem diversos aspectos que ela acaba aproveitando. É fator de produção, Rafa. Você aprende na economia. Gente, é fator de produção se você souber aproveitar, identificar, enfim, e valorizar realmente o potencial que cada um e cada uma tem. Sim, com certeza. Bom, e ainda nesse assunto, vamos falar sobre a rede de varejo Target. Falando do mesmo assunto, é mais uma gigante norte-americana a anunciar o abandono de políticas de diversidade e inclusão. A empresa anunciou que vai revezar suas práticas, alinhando-se a um número crescente de corporações que reconsideram seus programas de diversidade. Entre os nomes que já seguiram esse caminho estão Walmart, Disney e Meta, que também fizeram mudanças significativas em suas políticas voltadas para a inclusão no ambiente de trabalho. O movimento reflete uma tendência mais ampla, em que grandes empresas repensam suas estratégias, seja por pressão política ou por reavaliação de seus modelos de gestão. A mudança não é restrita ao setor varejista. Empresas do setor de tecnologia, como Meta e Google, também estão reformulando suas abordagens. A tendência gera debate nos Estados Unidos, com defensores das políticas de diversidade alertando para os riscos de retrocesso social e corporativo. Por outro lado, críticos afirmam que as empresas precisam focar em desempenho e produtividade, deixando de lado iniciativas que, segundo eles, desviam do objetivo principal, o crescimento sustentável e a inovação. Esses movimentos podem marcar um ponto de inflexão em como as empresas lidam com questões de inclusão no futuro. O que será o próximo passo das gigantes norte-americanas? Só o tempo dirá.
Bom, é mais um caso de uma empresa norte-americana que está abandonando políticas de diversidade. Vai no mesmo sentido de várias outras empresas, a Meta, por exemplo. Já a Apple, pelo contrário, está autoafirmando mais uma vez a prática de políticas de diversidade na sua empresa. Agora, ó, quem está aqui no telão já de volta, o Ângelo Vieira Júnior. Mari, faça a sua pergunta para ele então, por favor. Ângelo, que bom que você voltou aqui. A gente estava assistindo. Voltamos. A gente estava assistindo aí a Target também entrando. Queria que você comentasse um pouquinho esse efeito, digamos assim, cascata, que você te falou de alguma maneira, né? Mas assim, o que significa quando mais empresas vão tirando e mudando o discurso? Porque tem uma mudança, né? Antigamente não tinha políticas de diversidade. Se assumem políticas de diversidade, você começa a ter dados, evolução para ver realmente os ganhos. E agora, essas que estão saindo, elas saem... algumas vezes também, aí já não é mais, não dá para voltar ao passado, né? Elas têm que dar explicações. Então elas saem, mas elas tentam dizer que vão manter alguma coisa, que vão passar para uma avaliação aí de mérito puramente. Que momento é esse agora dessa saída? O que tem de diferente em relação ao período anterior à primeira onda aí, de ampliação da diversidade nas empresas? Oi, Mariana, obrigado pela pergunta. E eu acho que a gente precisa, em primeiro plano, inclusive, Mariana, ficar muito atentos, né, em relação a esse discurso, quando a gente fala desse discurso de exclusão do progresso humano, né, dentro das organizações, porque geralmente ele vem mascarado por esse discurso de meritocracia e de eficiência econômica. Né? Então, de fato, sim, existe uma cascata. E o que mais diferencia esse segundo do primeiro momento é que, em primeiro momento, muitas dessas empresas que, de fato, Mariana, não acreditavam e não tinham políticas de diversidade, de equidade, de inclusão, de fato, no cerne do DNA, e que algumas entraram nesse movimento, dentro dessa luta que é tão séria, mas sem esse propósito, de fato, sério, no cerne do DNA dessas organizações, a qualquer crise ou a qualquer menor crise, né, a gente sabe que isso é muito delicado e, consequentemente, por isso que a gente está vendo agora essa saída, essa debandada em cascata de algumas organizações que saem dessa luta, mas como eu já trouxe aqui nessa primeira fala, é uma luta que resiste. E, ao mesmo tempo, eu queria só trazer um comentário que, apesar de termos, né, empresas como Meta e como, né, o X, antigo Twitter e outras, que lideram este movimento vindo dos Estados Unidos para barrar, para bloquear essa agenda progressista, Mari, nós temos, por outro lado, empresas que resistem. Né? A Apple é um desses exemplos que a gente estava trazendo aqui nos Estados Unidos. A própria Delta, né, que bate na porta e fala, cara, isso para a gente impacta no negócio, inclusive para a diversidade de inovação, de recrutamento, de atração, que, como você trouxe, né, afeta essa força de trabalho que tem dentro da organização. Talvez essa seja uma das principais diferenças, mas olhando para o mercado global, que a gente tende a ter resistências globalmente, aqui como no Brasil, a gente teve posições muito claras de gigantes, né, como a Natura, que abre a voz e fala, não há espaço para retrocesso. E, inclusive, porque a gente tem dados, né, Mariana, dados de que essa diversidade geracional, que passa a não ser só geração, mas passa a ser geração de consumo, a gente tem um dado muito recente da Deloitte que fala, né, que 80% dos milênios, que é essa grande força de consumo, passa a considerar como importante, prioritário e principal, né, as marcas que tenham, de fato, política de inclusão sólidas, políticas de diversidade sólidas, o que vai colocar parte dessas empresas também na parede aí para refletirem sobre essa saída ou, né, continuarem com o fortalecimento dessa luta que é, antes de tudo, humana, Mariana. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Ângelo. Como que está aqui no Brasil essa política de diversidade na prática? Porque a gente vê, e tem especialistas em ESG que falam muito isso, sobre a quantidade enorme de empresas que falam que tem políticas ESG, mas quando você mergulha na equipe, você vê que, na verdade, é só uma coisa para inglês ver, que não é uma coisa que está, de fato, na prática na equipe. Queria que você traçasse um cenário sobre como está isso aqui no Brasil na comparação com outras empresas em outros países. Agora, Estados Unidos não viraram um parâmetro, né? Mas, enfim, acho que era um parâmetro até pouco tempo atrás, até pouco antes da eleição de Donald Trump. Boa. Eu acho que essa pergunta ela é desafiadora, né? É um tema que, de fato, não tinha começado agora. As políticas de diversidade ganham força lá nos anos 90. Quando a gente vem para o nosso país, Rafael, olhando para o nosso cenário,
brasileiro. A gente tem empresas que são sérias, que levam a agenda ESG não só como discurso, como narrativa, mas que tem isso no core do negócio. Eu acho que o último exemplo que eu acabei de trazer aqui, quando eu falo da própria Natura, por exemplo, que não é um exemplo só no Brasil, mas é um exemplo global, né, quando a gente olha para o cenário global, com políticas de ESG que são traçadas na prática. Eu estou falando de um cenário de grandes organizações como essa que tem isso no core do negócio em relação aos seus produtos, com empoderamento no core para levar a beleza muito mais do que a estética. A gente está falando de políticas de diversidade e inclusão com vagas afirmativas, com relatórios transparentes, não só para acionistas, mas para a sociedade, com fundos de incentivo à educação, à transformação social, com fundos de incentivo de combate ao desmatamento, né, e por defesa às soluções e os futuros ambientais. E a gente tem boa parte, a gente poderia citar grandes organizações que, né, vão neste rumo, que vão nesse olhar. E um cenário, talvez, que diferencia muito as empresas que levam isso em consideração e que têm políticas executivas corporativas muito sérias de ESG para as que não têm e para as que não levam, é muito claro que as que levam em consideração têm motores e radares de foreign insights, de busca de inovação e de pesquisa constante de inovação, que quando olha para esses futuros, entende que os futuros não conseguem ser os futuros possíveis e desejáveis dessas organizações, que são futuros mais inovadores, com negócios mais sustentáveis, com negócios com mais responsabilidade social, ambiental e humana, e que tem essa diversidade geracional, tem isso na veia. Aquelas que, de fato, Rafael, não levam em consideração, às vezes são empresas que, de fato, não têm sequer conhecimento do fator transformacional dessa agenda. Para mim, o que separa, né, esses dois tipos de organização é basicamente essa linha que é muito tênue, mas que é muito forte. Mas quando a gente olha para os cenários futuros, principalmente quando a gente olha para a América Latina e para outros continentes como a Ásia, é o rechaçamento, né, da interrupção dessa agenda não progressista, como que a gente está vendo nos Estados Unidos, e essas mãos têm se unido para, de fato, terem esse movimento de resistência corporativamente falando, Rafael. Com certeza. Este foi Ângelo Vieira Júnior. Muito obrigado pela participação. Teria várias outras perguntas para te fazer aqui, mas infelizmente o tempo joga contra, né, Mari? Mas já te convido para uma próxima, viu? Para eu poder fazer essas perguntas a Mari também. Valeu, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.